Oi, você que me acompanha aqui no meu canal, a professora Jaqueline falando. No vídeo de hoje nós vamos aprender a criar uma tabela no ambiente LaTeX. Curtiu essa ideia? Então eu vou te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito e a colocar um joinha nesse vídeo para ajudar no alcance do canal. Tá joia? Então vamos lá. Bom, aqui eu já coloquei essa coluna do meio de uma forma, deixa eu subir aqui, de uma forma em que a gente já tem toda a estrutura de um documento em LaTeX com todos os pacotes direitinho. Se você perdeu a aula em que a gente monta essa estrutura, eu vou te convidar a clicar aqui no cantinho superior direito, porque você vai ser direcionado para uma playlist que vai ter vídeos separados ensinando cada uma das etapas que são importantes para a gente chegar até essa estrutura de documento, tá joia? Mas hoje aqui a gente já vem com a estrutura pronta. E eu vou criar, então, um ambiente que permite a gente colocar uma tabela no LaTeX. Esse ambiente é o Begin Tabular. Observe que eu criei aqui, ó, o Begin Tabular. Eu vou clicar em End para colocar o mouse depois da chave. E no meu teclado, eu vou clicar em Tab. Por que eu fiz isso? Porque aí o LaTeX já completa com o End Tabular e com esse ambiente aqui em cima, que diz para mim que a minha tabela vai ter duas colunas. C/C significa duas colunas e que tudo que vai estar dentro dessas colunas vai estar escrito de forma centralizada. Aqui embaixo eu tenho um ambiente em branco, que eu vou colocar, por exemplo, matérias. Aqui eu tenho um outro ambiente em branco, vou colocar aqui prova 1. E isso significa que essa vai ser a minha primeira linha. Esse elemento aqui separa a primeira coluna da segunda coluna. E esse barra significa que a gente vai pular uma linha e vai poder preencher a próxima linha. Vamos supor que eu vou criar uma tabelinha em que eu vou conseguir controlar as provas, as notas que eu vou tirando dentro do meu semestre. Então, vamos supor que eu estou matriculada aqui em Cálculo 1. E vamos supor que eu tirei, na primeira prova de Cálculo 1, que eu tirei 7,5. Vou compilar. Aí, o que o tabular vai fazer para mim? Ele vai criar aquele ambiente ali, matérias, prova 1 na primeira linha, cálculo 1, nota 7,5 na segunda linha. Colunas, primeira coluna matéria, segunda coluna prova 1. Bom, eu vou colocar aqui, ó, depois dessa chave, um /H-line. O que esse comando diz? Esse comando diz que a gente vai criar uma linha horizontal aqui em cima de matérias. Vou recompilar para você ver. E aqui, depois do //, eu vou criar um outro H-line, uma outra linha horizontal, para ficar logo embaixo de matérias e de prova 1. Olha lá. Por quê? Porque aqui a gente fica de acordo com as normas da ABNT direitinho. Como matérias e prova 1 são aí a cabeça da minha tabela, eu vou colocar em negrito. Então, eu vou criar aqui, ó, um text BF, colocar entre chaves. Só lembrando, esse comando textbf tá na nossa playlist, na aula sobre formatação de texto. Vou colocar também o prova 1 em formato negrito, em textbf. Prontinho. Jaque, eu consigo colocar a nota da prova 2? Consigo. A gente pode criar uma outra coluna ali para mostrar qual que foi a nota que você tirou na prova 2. Mas para isso, você tem que vir aqui, ó, no ambiente da coluna, colocar uma outra barra e um outro C. E também vir aqui e separar, deixa eu puxar um pouquinho para cá, e separar a sua coluna com o símbolo. E a gente vai escrever, vou copiar esse ambiente aqui e vou escrever aqui prova 2. Vou recuar aqui um pouquinho.
para ficar legal, para a gente ver o que vai acontecer do lado de cá. Vou recompilar. Prova 2. Então, subiu a terceira coluna. Vamos colocar aqui que eu tirei na prova 2, eu tirei 7. Então, de novo, ó, o ambiente que separa a coluna, e aí você coloca a nota que você tirou. 7. Ah, Jaque, e vamos supor, então, que eu não esteja matriculado só em cálculo 1. Vamos supor que eu esteja matriculado em outras disciplinas. Isso significa que você vai ter que criar novas linhas. Não tem problema. Você pode criar quantas linhas você quiser. Mas na hora de criar novas linhas, o que você vai ter que fazer? Ao final de cada linha, você tem que vir com esse comandinho aqui, //, que é o comandinho que vai dizer que você está pulando de linha. Joinha? E aí, o que eu faço? Ó, eu costumo copiar a linha inteira, Ctrl C, e dou um Enter e clico de novo em Ctrl V, porque daí eu tô pegando toda a estrutura da linha anterior. E aí eu vou apagar e vou colocar que ao invés de eu estar matriculada em cálculo 1, que eu estou matriculada em álgebra linear. E claro, né, vamos mudar as notas aqui. Vamos supor que eu tirei 8,5 em álgebra linear na primeira prova e 6 na segunda prova. Então vamos recompilar. E aí, bacaninha, olha lá, apareceu um 8,5 e um 6. Vamos supor que você queira colocar uma linha entre cálculo 1 e álgebra linear. Então, o que você vai fazer? /H-line, linha horizontal. E aí vai aparecer, você compila, aparece uma linha horizontal lá. Mas eu não vou trabalhar com essa linha aqui, não. Eu vou voltar ao que era antes e vou pensar assim, eu estou fazendo mais 2 disciplinas. Vamos colocar aqui, quero colocar mais 2 linhas na minha tabela. Vou colar essa, vou colar essa. Vou colocar aqui, eu estou matriculada em Química. Química 1. E também estou matriculada em Introdução. Vou escrever intro, ponto, às engenharias. Joia. E aí, eu costumo dar um tabzinho, olha só, para que eu consiga ver o símbolo de quebra da minha coluna de forma bem organizadinha. E aí, eu vou colocar notas diferentes. Química 1, eu tenho dificuldade com química, então eu vou colocar aqui que eu tirei 6,5 e 6. Introdução às engenharias eu gosto muito, então vamos dizer que eu tirei 10 em uma prova e 9,5 em uma outra prova e vou compilar. E aí observe, olha lá, ele colocou todas as outras 2 linhas. Jaqueline, eu não gosto dessas matérias nesse modo centralizado. Como que eu faço para colocar alinhado à esquerda ou alinhado à direita? Posso mudar? Pode sim. Se você quiser, ó, mudar essa indentação do texto, você vem aqui nesse primeiro símbolo, que é o símbolo da primeira coluna, e aí, como está C descentralizado, você pode trocar por L, de alinhado à esquerda, ou por R, de alinhado à direita. Eu vou colocar L, de alinhado à esquerda, e vou compilar, para vocês verem. Olha lá, bacaninha? Então, você consegue colocar quantas linhas você quiser e quantas colunas você quiser. Eu vou colocar só mais uma coluna aqui, que é a coluna em que, por exemplo, na hora de eu me organizar, eu posso colocar as minhas notas finais. Como que eu faço? Você lembra como que faz para criar uma outra coluna? Ó, vai lá no ambiente das colunas, depois do C você bota outra barrinha e bota o C. Isso significa que você criou uma outra coluna. Então, em cada uma das linhas, você tem que botar o separador de colunas. Então, nós vamos lá, ó. Aqui, depois do prova P2, eu vou colocar o separador e vou escrever nota final, mas esse nota final eu vou colocar no ambiente negrito, então text BF, vou digitar aqui, vou compilar e você já vai ver que lá vai aparecer a última coluna de nota final. Ah, Jaque, mas tá vazio. Tá vazio porque você vai ter que preencher quais foram as suas notas finais. Então, aqui, ó, você vem na coluna de cálculo 1, coloca o separador de coluna e coloca aqui NFC 1.
e vai aparecer lá a nota final de cálculo 1. Depois aqui você pode colocar o Y. E aí eu vou copiar e colar. Nota final de álgebra. Nota final de álgebra. Vou tirar esse 1 daqui. E vou colocar outra coluna. Nota final de química. Química 1. Nota final de química 1. E por último, vamos colocar aqui nota final de introdução às engenharias, nota final I. Pronto, tá lá. E aí você vai fazendo as contas e você vai trocando essas iniciais pelas notas que você obteve. Lembrando que você pode colocar quantas colunas couber aqui dentro da folha e você pode colocar quantas linhas você couber também, você quiser também dentro dessa folha. Para fechar, eu vou colocar aqui o comando /centering. O que esse comando faz? Ele vai centralizar a sua tabela no texto. Observa que a nossa tabela está muito alinhada à esquerda. Então eu vou recompilar aqui. E aí olha lá que bonitinho. Ele colocou a nossa tabela lá no meio do nosso texto. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração.